Há um ano, o Rio Grande do Sul vivia a maior tragédia climática da sua história. As enchentes de maio de 2024 deixaram 184 mortos e 25 desaparecidos. Também devastaram a vida de milhares de pessoas. Para falar sobre um ano das cheias que atingiram todo o estado, o Espaço Livre de hoje recebe a presidente e a vice do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, o Comitê Sinos, Viviane Feijó Machado e Luana Rosa. Olá, sejam bem-vindas ao nosso programa. Queria que vocês falassem, nesse um ano, o que mudou, né? Se tivéssemos novas chuvas, como aconteceram no ano passado, né? Que não é a previsão para esse ano, mas o que aconteceria hoje se chovesse o mesmo montante de 2024? Bem, infelizmente, nós não nos preparamos ainda, né? Talvez já tenha passado aquele efeito inicial assustador e aí com o tempo parece que ainda é mais difícil de algo ser feito, né? Nós sabemos que tem alguns valores para investir em várias regiões aqui do Rio Grande do Sul, mas o que nós lá no Comitê Sinos apontamos sempre que é importante é ter uma espécie de autoridade regional, alguém que realmente se preocupe com todas as questões e que avalie com bacia hidrográfica. Então, porque o efeito de um município pode ser muito, que um município faça, né, ou atue, pode ser às vezes devastador para um outro município. Então, a solução ela tem que ser em conjunto, ela não pode ser uma solução única vista em partes. E o que eu acho que a grande dificuldade ainda no Estado é definir isso, definir quem vai atuar regionalmente. Bom, e na verdade com relação a esses eventos climáticos extremos, né, que a gente vem vivenciando já desde 2023, né, então se demonstra que a celeridade para a solução desses problemas ela vem sendo a passos muito lentos e não se está dando a devida importância, né, a devida importância que esse problema real tem. Porque em 2023 a gente teve um ciclone em junho de 2023, teve outro que causou enchentes, né, em algumas regiões do estado, teve outro ciclone em setembro de 2023, que gerou novas enchentes, principalmente no Vale do Taquari, que ficou totalmente devastado. Em novembro, 2 meses depois, já veio uma nova enchente, onde o Vale do Taquari foi novamente também atingido, e aqui a região metropolitana de Porto Alegre também foi atingida. E em maio de 2024 vieram essas enchentes históricas, né? Que acabaram sendo 2 enchentes no intervalo de 10 dias. Então a gente não tem como prever quando vai ser o próximo evento climático extremo. E justamente por não ter como prever quando vai ser o próximo evento extremo, que a celeridade para a solução desses problemas ela deve ser para ontem, né? Então a gente já está há um ano passado das enchentes e muito pouco foi feito, né? Como a mudança climática tem impactado o estado especialmente e essas bacias, né, como os Sinos e outras que atuam e que, né, não deram conta de tanto volume de chuva num curto espaço de tempo? O estado ele está geograficamente numa região que é muito impactada por diversos fatores, né? Então a gente tem as questões do El Niño e da El Niña que afetam muito, tem os rios voadores, né, que agora ficaram muito conhecidos da população, que essa umidade que vem da Amazônia chega ao estado, e ainda tem as frentes da Antártica, né, as frentes frias. Então nós estamos num ponto regionalmente que há muita variabilidade para afetar as questões climáticas. A inundação é uma delas. A gente também tem as questões dos eventos de seca, né? Nós vínhamos de 3 ciclos de extrema, 3 ciclos onde afetou a agricultura, onde a gente teve muitos dias sem chuvas, né? Várias semanas, muito diferente das características regionais normais, né? dos anos anteriores no estado. Então, e aí a inundação foi o evento que, claro, a inundação é um evento que
ele afeta muito a população, né? Principalmente a população que está mais vulnerabilizada. E aí, por isso, é tão crítico, né? Mas, na verdade, a gente tem vivido com a natureza de uma forma errônea, né? Nós temos, assim, um avanço ali nos anos 80 com a legislação ambiental, onde a gente teve, né, uma enormidade de leis que nos protegem, que nos mostram o quanto a gente tem que conviver com o meio ambiente e que, infelizmente, a gente não colocou em prática. E agora, recentemente, a gente vê o contrário, a gente vê uma desmobilização dessas leis. Então, a gente tem um retrocesso ambiental e todas essas questões se juntam com esse pico que aconteceu em 2024, né, que foi o extremo, que foi essa inundação absurda, onde afetou uma grande parcela da população de várias bacias hidrográficas, né? Então, na verdade, as consequências são geradas por pela forma como a gente vem atuando com o meio ambiente, né? Então, essa é a grande dificuldade que a gente precisa vencer e precisa mudar, porque se a gente continuar fazendo a mesma coisa, a gente vai ter o mesmo resultado. Bom, como a Viviane até mencionou a questão das secas, né? Eu falei a partir do ciclone que aconteceu em junho de 2023, mas no ano de 2022 a gente já pode considerar também uma catástrofe climática, porque a gente teve a maior perda com relação à agropecuária, porque a gente estava no terceiro ano consecutivo de uma seca severa e se perdeu metade, quase metade da produção da agropecuária, porque foi 45,6% de perda na agropecuária em decorrência das secas. Então, esse já era um evento climático extremo, né? Então, há muitos anos já vem se falando, como a Viviane bem mencionou, há muitos anos já vem se falando sobre o agravo desses eventos climáticos extremos, né? O próprio IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, em 2018 tinha uma previsão de que se o planeta aumentasse a temperatura de 1,5 grau, né, de acordo com os níveis pré-industriais, aumentasse 1,5 grau entre os anos de 2030 a 2052, a gente teria esses eventos climáticos extremos que a gente está vendo hoje. Só que a gente não está em 2030, eles começaram muito antes disso. Em 2022 a gente já começou a ter esses eventos extremos. E a gente começou a ter esses eventos extremos com um aumento de 1,1 graus Celsius na temperatura. A gente já existem pesquisadores que dizem que a gente já atingiu esse 1,5 grau, mas ainda não é consenso, né? Mas a gente já chegou nesse limite de temperatura que a gente poderia suportar. Tem uma expressão que é o ponto de não retorno. Sim. Né? Quão distante a gente está desse ponto? Eu não sei se vocês saberiam mencionar. Sim. O que a gente está fazendo para frear, alcançar essas temperaturas. Em algumas regiões que a gente chama de hotspots, né, que a gente já pode dizer que a gente já atingiu o ponto de não retorno. Porque se a gente está tendo esses eventos extremos, significa que a gente já atingiu o ponto máximo de que a gente poderia suportar uma calamidade. O que se pode fazer a respeito disso, inclusive, a Viviane até pode falar também, porque a gente tem falado ou incluído muito pouco os comitês de bacia, né, dentro das discussões e dentro das tomadas de decisões, né. E os comitês de bacia, eles são principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente está justamente nesse ponto, nesse hotspot, onde a gente está, como a Viviane também mencionou, a gente tem sofrido os efeitos do agravamento do Laninha, do El Ninho, das correntes que vêm da Antártida, dos rios aéreos que vêm da Amazônia. Então, todos os pontos, eles se convergem aqui. Então, a gente está num ponto e nós somos banhados por rios. Aqui em Novo Hamburgo, onde a gente está especificamente, a gente tem não só o Rio dos Sinos, mas a gente tem 18 arroios. Então, é uma cidade, é uma região banhada pelas águas. Então, os comitês de bacia, eles têm profunda importância dentro desse aspecto, né? E principalmente na tomada de decisões. A Viviane participou recentemente da 5ª Conferência Nacional no Meio Ambiente. Qual é a importância de considerar, a Luana falou um pouco, né, esses comitês de bacias na construção da política, política ambiental, da política climática,
E tem avançado alguma coisa essa política climática nacional, em termos nacionais? Essa conferência ela foi uma preparatória para a definição, né, da política climática nacional. Mas, assim, o que a gente vê, infelizmente, aqui no Estado, embora seja o Estado em que tem o primeiro, e o segundo e o terceiro, primeiros comitês de bacia, né, o Comitê Sinos foi o primeiro comitê de bacia, foi através daquele grupo que lá, quando foi criado esse comitê, que se desenvolveu a Lei Gaúcha das Águas, que serviu de base para a Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, nós temos um papel fundamental ali dos ambientalistas e atuantes dos anos 80, né, no Estado, que tinham uma visibilidade grande e que serviam, inclusive, de influência para todo o país, né? Só que a gente ficou estagnado de um período para cá, né? Eu gosto de fazer um pouco uma brincadeira dizendo que nós fomos protagonistas no passado e hoje não passamos de figurantes, porque nós não vemos as questões avançarem e os comitês são um exemplo, como a Luana citou. Os comitês sempre foram muito atuantes, mas a gente não tem voz para essas discussões junto a quem tem poder de decisão. E é dentro dos comitês que se faz a gestão das águas. Através dos representantes que participam dos comitês de bacia, é onde se discute a gestão das águas daquela bacia hidrográfica. Então, nós somos um braço do Estado, né, legalmente constituído, que dá apoio ao Estado para a participação da sociedade de forma democrática. E o que acontece? Quando se trata de um assunto como essas questões da inundação no governo do Estado, por exemplo, hoje, nós não somos chamados, ninguém ouve o que os comitês vêm discutindo. E a gente já está falando sobre essas questões climáticas há muito tempo, não é agora. Então, isso já é evidente através de tudo que a gente vem sofrendo, né? E aí tem outras questões que a gente agora está muito impactado com a questão da inundação, porque foi o que nos atingiu, né, cerca de um ano. Mas a inundação é um efeito, assim como a seca, é um efeito regional. Mas a gente tem que pensar também que tem os efeitos que são globais, né, como as pandemias, como o derretimento das calotas, né, que pode aumentar os níveis dos rios. Então, essa influência desse 1,5 de temperatura que a Luana comentou e que nós já atingimos e que hoje a gente já tem que pensar em outro nível, como, né, outro índice para não ultrapassar, porque reverter é muito difícil, ela já está acontecendo, né? Por exemplo, o derretimento das calotas polares, ele pode liberar gases de efeito estufa que aumentam mais essa temperatura ainda. Então, na verdade, é um efeito que é muito difícil, por isso o ponto de não retorno. É muito difícil tu conseguir fazer com que ele, depois que ele começa a rolar, né, o efeito bola de neve, é muito difícil tu conseguir segurar. Na verdade, a gente tem visto eventos em todo o mundo, né, extremos. O que aconteceu aqui no estado, que eu acho que foi impactante, é que alcançou um estado inteiro de um país enorme como o Brasil, mas eventualmente tem acontecido em diversos locais do mundo. Muitas catástrofes. Vou pedir para a Luana falar, ela esteve aqui, acho que em 2023, a gente conversou um pouquinho sobre as mudanças climáticas, né? Antes de imaginar que poderia acontecer uma crise tão trágica aqui no estado, sobre a questão do racismo ambiental e da vulnerabilidade das pessoas que vivem, né, em locais e que foram mais atingidos por essa tragédia. Como é que tu tem acompanhado essa situação, Luana? Bom, essa situação eu já acompanho desde o início do doutorado, porque esse foi o meu tema, o tema da minha tese, né, inclusive Justiça Socioambiental, que foi justamente de denunciar quem são as pessoas e onde estão as pessoas mais afetadas pelos eventos climáticos extremos, né? E a questão do racismo ambiental, ela está, inclusive já me questionaram várias vezes, né, de por que racismo ambiental? Não é só racismo, o racismo não é algo institucionalizado, não é apenas racismo,
mas é importante a gente colocar, a gente acrescentar essa determinação ambiental nessa questão do racismo, porque isso delimita um lugar que onde estão as pessoas que mais sofrem os impactos dos eventos climáticos extremos são as pessoas que vivem em áreas de risco. Mas qual a cor dessas pessoas, majoritariamente a cor dessas pessoas que vivem em áreas de risco, né? Então isso a gente pôde observar, já se podia observar antes, né? Mas agora com as enchentes de 2024, a gente pôde observar que foi 95% do estado afetado. Praticamente o estado todo foi afetado. Mas por mais que praticamente o estado todo tenha sido afetado, foram justamente as pessoas em situação vulnerabilizada, em sua maioria negras e negros, que sofreram a maior parte, os maiores danos das catástrofes, né? Que são pessoas que moram em áreas de risco, beiras de rio, em costas. Então, essas pessoas não só foram, mas são as mais afetadas pelos efeitos da mudança do clima e, consequentemente, são as pessoas que menos deram causa a esses efeitos, né? Então, e que provavelmente continuam ainda sofrendo as consequências da tragédia. Né? Sim, essas pessoas, muitas delas nunca vão conseguir se recuperar totalmente, né? Porque muitas, inclusive, hoje são refugiadas climáticas, elas já não podem mais viver no seu local de origem, elas não podem mais viver no território onde elas constituíram toda a história da sua vida e a sua identidade individual e coletiva, né? Elas foram retiradas desses espaços. Então, a maior parte dos refugiados climáticos são pessoas, né, de origem, são pessoas negras, pardas, indígenas. Trazendo aqui agora para a nossa bacia, como as enchentes de 24 afetaram o Rio dos Sinos, né? O que mudou até na estrutura da bacia, vocês percebem alguma coisa assim, o quanto essa enchente impactou a bacia do Rio dos Sinos? Nós temos vários relatos, inclusive de áreas, né, que haviam sido recuperadas na mata ciliar do Rio dos Sinos, que foram afetadas, né, foram, na verdade, lavadas, né, retiradas dali. Nós temos outras questões, como, por exemplo, no Rio Paranhama, relatos de seixos que rolaram, né, por muitos quilômetros, né, o que não encontrados em quantidade em áreas que não eram tão comuns. E tem também a questão do sedimento de fundo, né? Isso, inclusive, acaba gerando uma situação em que, para alguns, a solução mágica para resolver as questões de inundação é fazer dragagem. E é o que falam do Guaíba, né? Falam do Guaíba, falam de todos os rios que foram afetados, porque se sabe que esse material foi movimentado, se sabe que através de uma inundação, né, e até de uma grande correnteza, esse sedimento ele é arrastado para outras regiões. Mas a gente tem que sempre ver que não, e tem que sempre entender, né, e não é só nas questões ambientais, é na vida, que não existe uma solução mágica para nada. Então, não é um desassoreamento que vai resolver todas as questões. Claro, ele faz parte da solução, sim. Tem que ser avaliado quais foram essas áreas afetadas e, em alguns pontos, provavelmente, né, eu acredito que, sim, precise fazer algum desassoreamento. Mas qualquer tipo de intervenção, ela sempre tem que ser vista de forma regional, porque qualquer intervenção pode afetar muito uma outra região. E, às vezes, agrava muito mais o problema do que soluciona. E o desassoreamento não é só ele que resolve. Na verdade, a gente tem que proteger as matas ciliares, a gente tem que proteger os banhados. A gente tem que entender que o rio ele não vive só na calha, ele não está só na calha. Ele vai ter momentos em que ele vai extravasar dessa calha. Claro que a inundação de 24 foi um extravasamento gigantesco, né? A gente está falando aí de uma característica que foi alterada por nós, seres humanos, é diferente. Mas a gente tem que entender que a gente não pode permitir que pessoas construam em regiões onde a gente vai ter uma inundação, porque a gente sabe que vai ter, a gente sabe que faz parte do rio aquela área. E aí entra tudo que a Luana estava falando sobre justiça climática, né? Porque a gente não está falando de uma pessoa que construiu ali, mas ela tem uma casa na praia e a casa dela foi inundada e ela foi para a praia. A gente está falando daquela pessoa que não tem para onde ir.
Ela só tem aquele local. Já é um problema, uma pessoa que tem um bem afetado, né? Claro, todos nós sabemos, é um problema, e principalmente quando se perde memórias, quando se perde outras questões afetivas que não são só as questões econômicas. Mas pior é para aquela pessoa que não tem para onde levar os seus filhos, né? Então é isso que a gente tem que pensar. Isso tem que ser uma política pública, tem que ter um cuidado em todos os municípios onde não se permita que certas regiões sejam utilizadas para moradias, pode fazer parques, a gente tem que ter essas áreas que garantam que essas inundações tenham espaço para que a água vá. E claro, aquelas regiões consolidadas, onde já é historicamente consolidada, que tu não tem como remover as pessoas, não tem como realocar todas as pessoas, a gente tem que pensar no sistema de proteção contra cheias, né? Melhorar o sistema de proteção contra cheias para que a gente consiga ter uma segurança. Mas o que nós temos que pensar também é que se as inundações ocorrerem cada vez em um extremo maior, né? Com maior gravidade, até que ponto esse sistema nos protege, né? Então a gente tem que ter também um plano de emergência pensando numa situação de ocorrer novamente, para onde a gente vai levar essas pessoas ou para onde essas pessoas já vão com segurança antes de acontecer qualquer questão. Então a solução, na verdade, para mitigar e para se prevenir são várias, né? Passa desde o antes da inundação, durante a inundação. Então a gente, na verdade, não tem uma solução mágica, é isso que as pessoas têm que entender, e que a gente precisa garantir que a natureza, que o meio ambiente, a gente conviva com ele, a gente esteja junto com ele, né? Isso que é tão difícil às vezes as pessoas entenderem, né? Se fala muito em reconstrução, mas me parece que a reconstrução pensada, né, pelos agentes governamentais é muito mais econômica do que socioambiental, né? Qual é o risco da gente pensar em só reconstruir economicamente o Estado? Bom, na verdade, o que tem se falado muito, quando se fala sobre, inclusive, o plano para reconstruir o Rio Grande do Sul, envolve muito dinheiro, maquinário, concreto, ou seja, envolve justamente o problema que a gente está tentando combater, né? Porque os ambientalistas têm falado já há muitas décadas, né? Mais de 5 décadas se tem falado sobre isso, que se a gente estivesse protegendo mata ciliar, não necessariamente protegendo, mas se relacionando, né? Como o Nego Bispo fala, que a gente não tem que proteger a natureza, ela que nos protege, a gente tem que se relacionar com ela. Mas se a gente estivesse se relacionando de uma forma adequada com essa natureza, a gente não precisaria estar falando sobre esse tipo de sistema de proteção contra as cheias, né? Porque o sistema natural de proteção contra as cheias já são os banhados, já é a mata ciliar. Então, esse tipo de ambiente, que é o ambiente natural para receber, porque o Porto Alegre, por exemplo, ali, o centro de Porto Alegre, que foi totalmente inundado a parte que foi inundada do centro de Porto Alegre foi exatamente a parte onde foi aterrado. Então, ali já era um banhado, era naturalmente um banhado. Então, essa questão que a Viviane falou, né, sobre essa preocupação de não ocupar esses espaços, claro que já existem áreas consolidadas, aí se precisa pensar em diques ou outras questões, né? Mas a gente precisa, porque me parece que está se passando por esse ponto, que está se falando principalmente agora sobre desassoreamento de rios, com maquinário pesado, inclusive onde se passa pela borda do rio, se destrói a mata ciliar para fazer o desassoreamento do rio, ou seja, se agrava o problema para resolver o problema. Então, essa não é uma solução, a gente precisa pensar no que vem antes disso. Ou se faz que nem ali, né, no Parque da Harmonia, se concede para iniciativa privada que desmata todo o entorno ali de uma região, né, do Guaíba, e como se isso não fosse impactar a cidade também. Sim, se impactar mais ainda para resolver minimamente um problema. Uma questão que eu queria trazer para vocês, falando em iniciativa privada, né? A gente vê cada vez mais os municípios, o estado, querendo passar, especialmente, né, em Porto Alegre, o DEMAI,
privatização do DEMAI. Aqui em Novo Hamburgo, né, se ventila a possibilidade de venda de parte da Comusa. Como isso impacta, né, dessas empresas de água, esgoto, que atuam também nos sistemas de proteção para a iniciativa privada, né, sucatear o serviço público? Como isso impacta também na questão das cheias? Quando a gente avalia, né, o que aconteceu com a Corsã, com a CE, a gente já tem uma ideia do que vai acontecer, né? A verdade é que é o que tu falaste antes, sobre as questões econômicas, né? Se pensa sempre no lado econômico e não na necessidade, né? A água, por exemplo, né, um DEMAI, uma Comusa, uma Corsã, a água, por exemplo, é uma necessidade básica do ser humano. Então, é algo que precisa, até por questões de justiça climática, como a gente falou antes, a gente precisa garantir que todos tenham acesso à água, né, de alguma forma. E a privatização é contrária a isso, né, porque a privatização sempre visa o lucro. Então, não é coerente acreditar que uma privatização vai resolver o problema. Na verdade, isso é uma discussão econômica para que aquele grupo que está naquele momento, né, naquele município, ele tenha os valores disponíveis para atuar. É a verdade, a gente sabe que é isso. A privatização é uma situação econômica de receber o valor imediatamente para poder investir. Na verdade, o que a gente precisa são de boas gestões, né? A gente precisa ter estabelecido essas autarquias, essas empresas públicas com uma gestão correta, né? Uma gestão eficiente, uma gestão eficaz. Ou seja, onde se pense em melhorar o serviço para o cidadão, se pense em conseguir entregar água, energia, o serviço que for necessário lá na ponta com qualidade. E na verdade, a privatização, a gente sabe como funciona, né? A privatização sempre tem algum interesse de algum conhecido, alguém muito próximo que tem. Então, eu acho que estão aí os exemplos, a gente não precisa nem citar. E a gente tem bem claro qual é o serviço que é ofertado depois. Nós tivemos uma audiência pública recentemente com a Corsã, onde a Corsã foi lá, fez uma propaganda, fez um marketing, levantou e foi embora na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo. Então, assim, é um descaso a forma como tratam a população. Então, é isso. Quando a gente vê o bem econômico em primeiro lugar, os interesses são de poucos e sempre são os mesmos. Eu queria aproveitar para falar um pouquinho sobre a conferência, né? Tu tinhas me dado a oportunidade antes, mas eu acabei indo por outro caminho e não falei. Mas nós tivemos agora então, a Conferência Nacional de Meio Ambiente, onde diversas propostas, através das conferências municipais, das conferências estaduais, das conferências livres, que inclusive nós organizamos uma no Comitê Sinos, mandaram as propostas e esse conjunto de propostas foram, ao longo de 5 dias lá, trabalhados por vários grupos, até que a gente conseguisse ou juntar e depois selecionar as propostas onde a gente, o grupo lá, né, as 3.000 pessoas que estavam trabalhando entendiam que seriam importantes para o Plano Nacional de Climático, né, para ser constituído. E dentro dessas propostas, então foram elencadas 10 propostas. E dentro dessas 10 propostas, 3 estão muito ligadas com o que nós definimos aqui pelo Comitê Sinos, né? Uma em relação às bacias hidrográficas, a necessidade de tratar essas questões de forma regional. Uma outra em relação a taxações, né, ter índices específicos que são relacionados para o enfrentamento dessas questões climáticas. E uma terceira, que é em relação aos resíduos sólidos, né, realmente trabalhar e ter uma atuação com os resíduos sólidos de forma ambiental, digamos assim, né? Com apoio de cooperativas, pensando na reciclagem, nessas questões. Então, eu entendo assim que esse tipo de participação mostra o quanto a sociedade tem formas de levar suas ideias, né? De levar suas ideias para a discussão. E lá se falou muito sobre essas questões de privatização.
porque o Brasil inteiro está passando por isso, né? E todos os casos, os relatos são os mesmos, a conta triplica, as pessoas não conseguem pagar, não têm acesso, e aí, paralelo a isso, o valor que seria investido em questões como tratamento de esgoto ou ampliação do tratamento de água, né, não é investido, sempre há uma desculpa e uma necessidade de prorrogar mais, digamos assim. E a gente tem o marco do saneamento ambiental também, que não está sendo cumprido pela maioria dos municípios, né? Isso. E que, na verdade, a solução, privatizar não é a solução para cumprir, porque eles também não conseguem cumprir. Na verdade, assim, tanto privada como pública precisa de dinheiro público para fazer. Então, o que precisa é ter uma boa gestão para usar esse dinheiro público bem utilizado para conseguir cumprir o marco. Porque mesmo as empresas privadas, elas pedem dinheiro público. Então, na verdade, isso não é garantia de que seja cumprido o marco. A gente sabe disso, né? A gente já está vendo isso por essas empresas que foram privatizadas e que já estão apontando que não conseguem finalizar. Esse ano o Brasil vai sediar a COP30. Qual a expectativa de vocês para esse evento? Acham que vai trazer repercussões na política ambiental do Brasil e do mundo? Bom, a expectativa é de que traga, né? Mas infelizmente a COP30 ela vai ser sediada em Belém, e Belém é uma cidade que já está extremamente esgotada pelas questões climáticas, né? O desmatamento tornou a cidade muito mais quente, então a cidade carece de arborização. Então, ela está dentro do bioma amazônico, o que é muito importante, né? Porque a Amazônia, ela não só o pulmão do mundo, mas também o coração do mundo, né? Então, o mundo inteiro depende da Amazônia. Então, nesse sentido, é muito, muito importante que a COP seja sediada lá. Mas isso também demonstra, isso mostra as nossas falhas, né? Enquanto população, enquanto poder público, isso mostra o quanto a gente está falhando em proteger esse espaço que é tão caro para o mundo inteiro, né? Então, a COP30 vai ser, infelizmente, vai acabar sendo de muitas propostas e pouca concretização. Isso a gente pode ver, inclusive, essa questão que eu falei do limite de 1,5 graus Celsius, que era o limite que tinha sido acordado. Esse é o Acordo de Paris, que na verdade não foi. Foi um acordo que foi realizado, mas não foi concretizado. Sim. E as próprias empresas que acabam patrocinando esse tipo de evento são as empresas que estão poluindo. Então, elas acabam ganhando esse selo verde, né? Se mostram como empresas... Os créditos de carbono. Exatamente, os créditos de carbono, que é uma falácia, na verdade, porque aonde que está se protegendo? São lugares que já são protegidos. Eles querem usar justamente regiões e áreas que são protegidas por indígenas, que há séculos, há milênios já é protegido. São espaços protegidos, e eles querem usar justamente esses espaços e não deixar que os indígenas estejam ali, que são justamente as pessoas que fazem essa proteção ao meio ambiente. Então, na verdade, se querem de fato fazer algo benéfico para o meio ambiente, pega uma área degradada, faz um bom plano de recuperação de área degradada e protege esse ambiente. Está cheio de áreas degradadas pelo Brasil. Não se precisa pegar áreas que já estão constituídas legalmente, estão constituídas não legalmente, infelizmente, porque, né, o marco temporal está querendo tirar os indígenas do seu local de origem. Sim. Mas os indígenas já protegem esses espaços, então os créditos de carbono é uma verdadeira falácia, né? Tua expectativa para a COP30? Eu ainda tenho esperança, e eu realmente gostaria que, após definir, então, algum índice, alguma questão mesmo, como foi no Acordo de Paris, mas que se tenha políticas públicas e se faça, né, se cumpra. Acho que a grande dificuldade não é a discussão, não é o evento em si, não é a definição das questões. Acho que a grande dificuldade é sempre o cumprimento delas. E, para isso, só através de políticas públicas concretas que realmente busquem atingir, né, esses índices acordados lá. Eu acho que essa é a grande dificuldade.
Tu estava falando sobre o marco temporal, né, de 88. O marco temporal é de 1500, né? Foi quando nós invadimos a terra indígena. Então, a gente não consegue entender muitas vezes a história e o que aconteceu, e é por isso que a gente não avança. Um exemplo que a Luana estava falando agora, sobre essas questões da necessidade de ter mais áreas. Hoje se usa muito as questões climáticas para tirar populações de regiões. Eu vi que isso não está acontecendo só aqui em Porto Alegre, não está acontecendo só aqui no Rio Grande do Sul, isso está acontecendo no Brasil inteiro. Então, em vários locais a gente viu lá relatos usando as questões climáticas, dizendo que a população precisa sair daquela região. E às vezes é para especulação imobiliária. Para especulação imobiliária. Aquilo vira uma marina, aquilo depois, né, já tem projeto de grandes prédios. Então, assim, a gente tem que tratar essas questões com mais verdade e a população precisa se informar e precisa entender o que está acontecendo. Eu acho que só a participação ativa, as pessoas têm que participar dos movimentos, têm que participar da sua associação de moradores, as pessoas têm que começar a entender que se elas não buscarem as questões principais para elas, ninguém vai buscar, ninguém vai atrás, né? Eu acho que isso também por isso é importante esse programa, a gente precisa estar falando dessas questões, porque a gente precisa mostrar para a população que juntos, né, um grupo consegue muito mais do que uma pessoa sozinha. Então a gente precisa ter essa força e eu acredito que, assim como quando a gente fala em reciclagem, quando a gente fala sobre qualquer questão ambiental, a atuação individual ela é importante. É importante a gente estar aqui tomando uma água num copo que não é de plástico. Isso é importante, cada questão, cada um faz é importante. Mas o mais importante é o coletivo, é a gente buscar parar de produzir plástico, entendeu? Sim. A gente precisa pensar em políticas para todo o país, políticas coletivas. Porque é isso que vai resolver o problema. Às vezes se joga a responsabilidade para o indivíduo, né? Porque as pessoas não separam lixo, porque usam embalagens que não deveriam, né? Mas como a indústria também se comporta em relação a isso? Exato. Luana, a Luana faz parte também do movimento Hessler para a defesa ambiental aqui de Novo Hamburgo. E vocês têm acompanhado algumas questões, a gente falou sobre o DIC. Aqui nesta casa temos acompanhado as discussões daquelas famílias que moram no entorno, né, que vão precisar deixar as suas casas. Como se lida? É importante que as pessoas não estejam nessas áreas, mas como os municípios podem lidar com isso de uma forma mais humanizada? Como podem tratar essas famílias que estão lá há 20, 30, 40 anos, de modo que isso também não gere um trauma social na cidade? Sim. Bom, essa é uma questão extremamente complexa, porque se entende que esses espaços eles não podem ser utilizados. Por exemplo, as famílias que estão sendo retiradas ali da região, que essas pessoas moravam bem coladas ao DIC, então ali é uma área de extremo risco. Então, se entende a preocupação, só que também tem a questão de que essas pessoas viviam nesse território há muitos anos, algumas viviam nesse território há décadas. Então, como é que se lida com essa questão de desterritorializar essas pessoas? Porque muitas delas vão ser, de fato, desterritorializadas, porque elas não vão ter como permanecer no bairro, porque o bairro Santo Afonso inteiro foi alagado, né? Então, muitas dessas pessoas vão ser realocadas em outro bairro. E aí vem toda essa questão social, né? Precisa desse olhar social, porque ele não é só um problema ambiental. Então, por isso que a gente não pode, em momento algum, deslocar o social do ambiental. A gente precisa tratar esse como um problema socioambiental, como uma questão socioambiental. Mas é realmente um problema complexo, porque é algo que a gente não pode deixar essas famílias correndo risco nessas regiões, mas a gente precisa também de toda uma estrutura para amparar essas famílias que vão ser realocadas para outro espaço, que não é o espaço de origem delas, né? E a Viviane tem uma atuação mais em São Leopoldo, isso? Como é que está a questão? Não sei se tu pode nos trazer assim também dessas desocupações, né, e dessas famílias que foram mais atingidas. Em São Leopoldo ainda tem pessoas que estão fora das suas casas, né? Teve um enorme
contingente de pessoas que não conseguiram retornar porque a casa caiu, né, ou ficou com risco e a Defesa Civil não permitiu o retorno. Mas ainda está bem lento, ainda está bem devagar, né? A gente tem conhecimento lá de várias pessoas que estão fora das suas casas, que ainda não têm previsão de retorno, que não há nenhum tipo de atuação. A gente sabe que agora teve mais uma quantidade de casas, né, que o governo estadual anunciou, mas eu não vi nada em São Leopoldo, acredito que tenha sido só em outros municípios, né? Então é bem lento, né? A gente está falando de 1 ano depois, né? Então se a gente pensar onde a gente estaria se a gente só tivesse um local para voltar 1 ano depois, né? Então é muito complicado. Bom, queria agradecer a participação de vocês aqui e qual recado vocês deixariam para os gestores para que a gente possa prevenir que novas tragédias dessa magnitude aconteçam aqui no estado? Bom, em se tratando de eventos climáticos extremos, esse é o termo, né, usado para todas essas catástrofes que a gente vem vivendo desde 2022. Se eles são extremos, a solução ela também precisa ser extrema. Então, a gente precisa dar a devida proporcionalidade para essas questões. Então, se a gente está falando de eventos extremos, a gente também precisa de soluções adequadas a esse ponto. E 1 ano depois, a gente ainda não ter conseguido resolver os problemas das enchentes de maio de 2024, isso demonstra a nossa falta de capacidade, enquanto poder público, né? A falta de capacidade com relação a essas questões. Então, se a gente teve eventos extremos em 2022, 2023, 2024, a gente não pode esperar mais para que venha um novo evento em 2025. Eu também acredito que é necessário, além disso que a Luana falou, é necessário que se tenha dados concretos, né? Então, acho que é importante acompanhar os estudos, né? Avaliar quem tem conhecimento, né? Então, acho que é muito difícil, às vezes, o gestor quer ter uma solução decisiva, mas isso não vai acontecer se não tiver por trás disso, né, todo um conhecimento científico. Então, infelizmente, a gente leva muito tempo. Então, a gente está há 1 ano, a gente sabe que existem várias pesquisas, né, as nossas universidades aqui da região, a URGS também é um outro grande exemplo, tem várias pesquisas alinhadas com essas questões que poderiam estar embasando todas as soluções, e a gente tem ainda essa dificuldade, né? E também, claro, né, ouvir a sociedade, ouvir quem trabalha com essas questões, né, como, por exemplo, os comitês de bacia, né? Mas a gente entende que às vezes a busca pela solução é muito difícil, porque, digamos assim, são muitas questões a serem avaliadas. Só que tem uma questão que é a principal: se não começar, não se termina, né? Sim. Então, acho que a morosidade é sempre o grande problema, porque a gente tem 1 ano já dessa inundação, e qual a solução de fato que a gente tem, que a gente vê, né, para que isso não aconteça de novo, ou se acontecer, para que a gente tenha até uma questão emergencial mais rápida, né? Que eu acho que a maior atuação foi a atuação emergencial, mas ainda assim ela foi lenta, e a gente precisa de algo que seja mais contundente. Tá certo, então. Muito obrigada. O Espaço Livre de hoje recebeu a presidente e a vice do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, Comitê Sinos, Viviane Machado e Luana Rosa, para falarmos sobre o 1º ano da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul. Você pode assistir a este e outros programas no nosso canal no YouTube e enviar sugestões de pauta também pelos nossos canais de comunicação. No próximo programa estaremos de volta falando sobre cultura, educação, cidadania e sustentabilidade. Até lá!